Bom dia, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de meditação diária. Ainda estamos pensando e meditando nas parábolas proferidas por Jesus. O texto de hoje é Mateus, capítulo 21, versos 28 a 31. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus conta esta parábola para poder mostrar aos seus ouvintes, principalmente aos fariseus, que eram aqueles que mais o atormentavam, que mais o perseguiam. E Jesus, então, ele conta a parábola desses 2 filhos. E, naturalmente, que não é a parábola do filho pródigo narrada em Lucas, mas é a parábola desses 2 filhos que são chamados para ajudarem o seu pai no trabalho da vinha. E o primeiro prontamente disse que sim, que iria, mas descumpriu a sua palavra e não foi. O segundo disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Jesus então agora lança a pergunta sobre aquelas pessoas que o ouviam: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles então respondem que foi o segundo, porque mesmo ele tendo afirmado que não iria, arrependeu-se e foi. E o outro não foi. E aí Jesus então vem ensinar-lhe o que ele queria nesta parábola. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Interessante que os publicanos, eles eram pessoas que tinham uma vida que não agradava aos judeus. Os publicanos normalmente eram pessoas do povo judeu e que eram funcionários, eram cobradores de impostos para os romanos. Eles, como judeus, cobravam os impostos para os romanos, mas eles eram empregados. E eles não tinham como fazer isso. Só que a maioria deles era desonesta. Como nós temos hoje muita gente desonesta. Então, eles eram considerados pelos judeus como pessoas não gratas, pecadores. Não tinham direito ao reino de Deus. Também as meretrizes, pela sua vida do dia a dia, eles entendiam que elas também não teriam direito ao reino de Deus. E Jesus diz que tanto os publicanos como as meretrizes entrariam antes deles, antes dos fariseus, no céu. Então as meretrizes, elas eram consideradas também pessoas que não podiam entrar no céu. E Jesus então, ele está dizendo para aqueles homens que no verso 32 ele vai dizer que as pessoas não creram
na pregação de João Batista, mas os publicanos e meretrizes creram. As pessoas não creem em Jesus, mas aqueles que creem, e não importa o que sejam, eles se arrependem e eles creem. E Paulo, lá em Atos 17, 30, ele vai dizer que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, as meretrizes deixaram de ser meretrizes. Nós temos a história de Maria Madalena. Os publicanos deixaram de ser publicanos. Nós temos a história de quem? Esqueci o nome. Zaqueu. A história de Zaqueu. Então nós temos pessoas que se arrependeram e entraram no céu. Então, não é pelo fato de serem publicanos ou meretrizes, é pelo fato de terem se arrependido. Não é pelo fato não é pelo fato de não terem feito essas coisas, mas é pelo fato de não receberem a Jesus. Essa é a grande diferença. Então a parábola desses dois filhos, ela mostra isso. Jesus quer ensinar isso, que ele quer realmente salvar as pessoas, mas é preciso que elas creiam em Jesus, é preciso que elas se arrependam para poder então entrar no céu e aí irão estar juntos com Deus, longe de toda a questão humana, longe de todos os problemas que nós vivemos neste mundo. Que nós possamos pensar nesta parábola e não ser nem como o primeiro, nem como o segundo filho. Porque o primeiro disse que ia e não foi. O segundo disse que não ia e foi. O segundo, nós devemos não ser iguais, mas seguir o segundo. Ir, mas não falar que não. Não negar. Imediatamente ir a Jesus. Porque esta é a vontade de Deus para todos os homens, para todas as pessoas. Que nós tenhamos um início de semana, nesta segunda-feira, abençoada pelo nosso Deus. Amém.